Por que o segmento rodoviário não utiliza ônibus articulado? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade, e a pergunta no enunciado do vídeo: por que linhas rodoviárias intermunicipais ou interestaduais não utilizam ônibus rodoviário articulado? Os ônibus articulados são vistos sobretudo em centros urbanos, em grandes cidades, e as empresas urbanas utilizam esse tipo de veículo por conta da sua versatilidade, já que dois ônibus acoplados pode transportar um número maior de pessoas em comparação com um ônibus padrão comum, e se a gente for comparar um ônibus articulado, ele acaba sendo mais barato que dois ônibus padrões separados, mais barato no ponto de vista de manutenção e mais barato no ponto de vista pessoal, já que para dirigir um ônibus articulado é necessário apenas um motorista, ao passo que dois motoristas. E se um ônibus articulado pode transportar o mesmo número de pessoas de que dois ônibus padrão, as empresas acabam optando pelo ônibus articulado. Os primeiros ônibus articulados surgiram na Europa na década de 20, mas o modelo que mais se assemelha com o nosso hoje surgiu na década de 40. A principal vantagem do ônibus articulado em relação ao ônibus de dois andares é o embarque e desembarque, ao passo em que o desembarque em ônibus articulados é mais fácil e mais rápido por conta do maior número de portas. E se esse ônibus articulado for operado em um corredor exclusivo com pagamento antecipado, a entrada nesse ônibus é mais rápida, já que qualquer uma das portas podem embarcar ou desembarcar passageiros. Atualmente, os ônibus articulados eles possuem um comprimento de 18 a 21 metros e podem transportar de 150 a 180 passageiros, dependendo, claro, das configurações dos assentos. Já os ônibus biarticulados eles podem chegar até 28 metros e a sua capacidade ela varia de 230 a 270 passageiros por veículo. Mas nos últimos anos, um veículo intermediário tem feito sucesso entre as empresas, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. É o ônibus superarticulado. Ele é igual a um articulado, só que seu segmento traseiro ele é mais alongado e na parte de trás possui dois eixos. O comprimento desse ônibus varia de 21 a 23 metros e ele pode transportar de 190 a 210 passageiros. E se os popularmente conhecidos como sanfonados fazem esse sucesso no segmento urbano, por que não usar no segmento rodoviário? Em 1946, um ônibus da empresa Kaiser Frazer criou um tipo de veículo rodoviário articulado. Ele continha um motor a diesel, claro, a sua carroceria era feita de magnésio e tinha outras peculiaridades esse veículo. E no final da década de 70, a Aviação Garcia e a Autoviação Catarinense testaram um veículo desse tipo, articulado rodoviário. Esse ônibus também acabou sendo testado por outras empresas, mas a gente destaca nesse vídeo essas duas viações. E ele possuía motor Volvo B58, que era super utilizado na época. E a carroceria dele era Nielson Diplomata. Mas a ideia acabou sendo descartada. E um dos motivos que explicam esse insucesso desse tipo de veículo nas estradas foi por conta da instabilidade no eixo traseiro desse veículo. À medida em que um ônibus articulado em grandes velocidades pode perder a estabilidade traseira. E esse vídeo que eu estou mostrando agora mostra bem o problema da instabilidade de um ônibus em altas velocidades. Para fazer esse vídeo eu consultei alguns universitários, como por exemplo meu amigo Adamo Bazzani, do Diário do Transporte. E ele cita que esse problema da instabilidade e também algumas trincas e danos na estrutura do veículo rodoviário foram cruciais para o insucesso deste tipo de ônibus. E também à medida que o ônibus ele é articulado, o desempenho do motor acaba sendo comprometido, já que ele torna mais pesado. Isso também pode influenciar na frenagem dos veículos. E na comparação entre um ônibus articulado e um ônibus comum, o ônibus articulado ele acaba sendo mais caro,
Só que no setor urbano, à medida que você usa esse veículo em linhas com alta demanda, esse custo pode ser diluído, já que os ônibus urbanos podem transportar pessoas em pé. Isso não ocorre nas estradas, no segmento rodoviário. Então, essa questão do custo também acaba pesando. Outro ponto importante, lembrado por um outro amigo meu, o José Euvilásio, do site Circular Avenidas, é o fator da revenda. Um ônibus rodoviário, à medida que o tempo passa e a empresa acaba descartando esse veículo, muitas vezes ele é utilizado por empresas que usam ônibus de segunda mão, sobretudo aquelas empresas do setor de fretamento. E um ônibus articulado rodoviário poderia inviabilizar esse tipo de revenda. E a nível de curiosidade, uma empresa já produziu ônibus articulados de 2 andares. Entre os anos de 1975 e 1992, a empresa Neoplan Jumbo Cruiser produziu um veículo desse tipo, sendo que apenas a parte de cima do veículo permitia as movimentações dos passageiros, a parte de baixo era lacrada. Só que esse ônibus tinha a estrutura, em cada segmento ele tinha a sua estrutura de ônibus de 2 andares, ou seja, em cada uma das partes do veículo continham as escadas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente que a gente faz aqui no canal. A gente fala bastante de trem, de metrô e de ferrovia. Se alguém por acaso já andou nesse ônibus articulado rodoviário, deixe o comentário para a gente ter ciência de como foi essa experiência. E para quem também não andou como eu, que só utiliza o ônibus articulado, fica aí o convite para participar da nossa caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!